Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, última semana de novembro de 2025 e eu estou testando 30 dias grátis do serviço de streaming Look, né? E aí então resolvi ver a minissérie em 6 episódios dos Países Baixos, parece que é uma produção com a Bélgica também, chamada A Tormenta, que imagina uma catástrofe, né? Assim, na qual uma meia província da Bélgica ficará submersa e meia Holanda ficará submersa. Ela é basicamente dividida assim, é o antes, o durante e o depois da catástrofe. A gente tem que lembrar sempre que como é um produto da TV belga ou nos Países Baixos, o orçamento é bem pouco. Então, por exemplo, quando você sabe que o vento leva uma placa que vai matar uma mulher lá, você só sabe isso, né? Você não vê isso acontecer. Uma hora que explodiu a casa, matou todo mundo lá de um das personagens, vocês também só vê a fumaça, porque não tem verba, né? Só que antes de continuar falando sobre sem spoilers, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Não é à toa que a Holanda, inclusive, oficialmente, né, chama-se Países Baixos, Netherlands, porque uma boa parte lá fica abaixo do nível do mar. Então, os diques se romperam por causa de muita chuva e, imagina, alagou um terço do país, morreram assim 250 mil pessoas, e aí então a gente vai ter durante, como é assim, tipo dessas minisséries de catástrofe, filme cine catástrofe, 3 ou 4 núcleos que você vai seguir, né? Uma garotinha que procura refúgio com um vovozinho lá que estava de mal com a vida, uma família que papai e mamãe estavam às turras e as duas filhinhas mimadinhas porque tinham dinheiro e não se davam com, né, por causa da mãe, não se davam lá com a família do papai, porque a família do papai morava acho que num sítio. O primeiro-ministro, com que tem os problemas dele, não só com a esposa, mas por ser o primeiro-ministro naquela época, e mais um cara lá, um carcereiro que é turco, e também dentro da cadeia lá também um cara que é presidiário lá, e fora a gente também vai acompanhar a esposa com 2 filhos e um cara que é pretendente lá, né? E aí então você tem os momentos, essas pessoas falando, não vamos fugir, o governo dando coisas erradas, dicas erradas, tal. Efetivamente tem o negócio, né? E depois que você vê água para cá e para lá, mas lembra, não tem dinheiro. E depois o resgate e os 2 últimos capítulos, o que acontece depois, que aí vira um novelão, dramão, melodramão, né? É assim, gente, para quem quer uma coisa de efeitos especiais e de ação, não tem, tá? Porque assim, por exemplo, você vai ver lá um país riquíssimo, 2 países, mas principalmente vamos falar dos Países Baixos, afetado por isso aí. Nenhum helicóptero sobrevoando, sei lá, mandado pela França, pela Alemanha. Eles procuram a União Europeia, só que por conta do primeiro-ministro belga, a União Europeia ajudaria desde que Roterdã passasse para o domínio belga. Eu falei, onde? Como? Por quê? A Holanda não é assim, Ruanda, né? E eu falei, tudo bem, você não tem helicóptero sobrevoando porque é uma produção pobre. Só que você começa a fazer essas perguntas, né? Tem uma hora em que alguém marca um encontro com o primeiro-ministro, um cara da população, ele vai sozinho, um primeiro-ministro vai sozinho no encontro, e depois você vê que o carro dele, com o chofer e tudo, estava um pouco ali, né, para perto, mas um primeiro-ministro não pode ir. E o plano final, assim, que eles dão para ver esse negócio aí, para não ir para
né? O que a Holanda vai fazer, o que os Países Baixos vão fazer. Eu falei, vixe, será que eles vão construir com a mão? Né? Fazer ficar por cima do mar? E outras coisas, né? Sei lá. Algumas decisões que não são muito espertas. Por outro lado, você tem uma minissérie em que diversas vezes as ações estúpidas, inclusive de crianças, têm consequências mortais ou bem doloridas mesmo para essas crianças. Ah, não pode fazer tal coisa. Eu vou lá buscar o brinquedo. Sabe aquela coisa de série? Né? Vum! Isso, fia. Vai brincar com Netuno e os peixinhos do mar lá. Que você tonta, foi embora. Né? E, então tem isso. Tem bons e tem maus, né? Coisas legais e coisas não muito legais. Alguns destinos que acontecem, você não necessariamente vai ter igual as de Hollywood, né? Lembra que, por exemplo, a gente está falando de um país onde a eutanásia é legalizada, tem que ter essas coisas em mente quando for assistir a uma série de lá. Embora essa minissérie aí tenha sido produzida por um grupo mais assim, né? Enfim. Olha, gente, não é uma coisa essencial para ver, a não ser que você, assim, seja muito prestigiador, como eu, de programação europeia. Né? Agora, não vai ter ação, não vai ter grandes efeitos especiais, não vai ter grandes sacadas, é só uma... E aí tem horas, né? Por exemplo, os caras, o pai e a filhinha estão presos num poste lá, não sei o que. Aí alguém liga, como não tem verba, você só vê eles depois chegando no lugar de desabrigados. Eu falei, nossa, essa bateria durou tanto. Então, por isso que eu falei, né? Coisas legais, coisas não muito legais, em uma minissérie que é só regular, sei lá, nota 4,5, 5, nada de novo nesse front. E só, né? Não é nada essencial. Tchau.